Bom, continuando aqui com a análise do software, como eu disse, eu dividi em duas classes. A classe dos algoritmos que apresentam desempenho que não é muito bom para valores muito grandes, e a segunda classe, que é a classe de algoritmos que apresentam desempenho alto para valores grandes. Nesse caso, eu selecionei o Insert, o Selection, o Quickly, o Shell, o Comb e o Gnome para fazer essa análise. Eu coloquei os valores de 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 e 100.000 Ns. Então, para cada um desses aqui, eu fiz a simulação, correto? Eu tentei colocar para 200 e 300 mil também nesse mesmo algoritmo, mas o que acontece? Como ele tem que simular todos esses valores para cada um desses algoritmos sequenciados aqui, então ele vai fazer o que? A ordenação de todas essas listas para o Bubble, para o Insert, por Select ou por Click, e assim consecutivamente. Chegou uma hora aqui que passava de 12 horas para processar isso aqui, se fosse 200 e 300 mil também, então eu preferi tirar o 200 e 300 mil. Mandei executar, já está executado, eu vou demonstrar os valores aqui que eu consegui com a simulação. Como o software ele faz uma comparação de vários valores, eu tenho a primeira telinha aqui, e nessa primeira telinha eu posso plotar o gráfico geral. Eu vou plotar o gráfico geral da simulação aqui. Já deixa eu até desativar o antivírus aqui, porque eu sei que ele vai... Eu sei que ele vai me encher o saco. Opa. Eu sei que ele vai encher o saco, que ele vai pedir para analisar o software aqui, né? Então, olha só, plotei o gráfico, né? Eu mandei plotar o gráfico aqui. Ele vai plotar o gráfico para mim. E esse gráfico é uma média geral de todas as simulações. Então, ele vai pegar os valores de todos esses algoritmos para todas as simulações, fazer a somatória total e dividir pela quantidade de algoritmos e pela quantidade de simulações. Desta maneira, a gente tem um gráfico aqui, né, com as médias gerais. Então aqui a gente tem o tempo aqui em logaritmo, né, do decrescente, do crescente, do aleatório. Aqui em segundos. A gente tem o tempo de comparação aqui, então as médias. Cada algoritmo teve em média esses valores. Aqui a gente pode ver os algoritmos em si, né, como que foi cada um deles. O Measure, no caso o Measure, o Heap e o Counting, eles não foram usados, então eles permanecem em zero, porém eles também aparecem aqui no gráfico geral da plotagem. E a gente tem uma média geral aqui desse gráfico, que eu vou anexar também no trabalho em PDF. Então aqui eu posso selecionar também, selecionar qualquer um desses algoritmos, por exemplo, o de 100.000 com 100 Ns, e eu peço para visualizar os detalhes. Visualizando os detalhes, eu posso também plotar o gráfico só desse de 100.000. E aí, plotando o gráfico só desse de 100.000, ele vai me mostrar o gráfico só para esse algoritmo de 100.000. E aí os valores aqui já mudam, né? Porque é só para a ordenação de 100.000 no caso. E ele mostra aqui, né, os valores só para ordenação de 100.000. Aqui eu posso selecionar o algoritmo que eu quero inspecionar. Então, por exemplo, eu vou inspecionar o Bubble. Vou clicar em Bubble e visualizar lista. Ele vai abrir aqui para mim a visualização da lista do Bubble. A gente tem aqui a lista original aleatória, a lista original crescente e a lista original decrescente. Aqui a lista ordenada por data e por ID, ordenada por data e por ID, ordenada por data e por ID, respectivamente, de cada um delas. Aqui as trocas realizadas e o tempo total, então 72, 89 e 66 e 36 no caso. E aqui, como eu falei, para 100.000, né? Eu posso plotar o gráfico só dessa simulação de 100.000 unicamente para o Bubble. E para o Bubble Short, a gente tem esse gráfico aqui para essa simulação de 100.000, mostrando aqui a quantidade de verificações, o tempo para ordenar, a quantidade de comparações. Você vê que o decrescente aqui, que o crescente quase não faz comparações. A gente tem aqui uns gráficos também em forma aí de linha, né, exponencial e tal. E para cada um desses aqui, eu posso fazer isso. Por exemplo, se eu pegar aqui o Gnome e olhar o Gnome, por exemplo, e pedir para visualizar a lista, aí ele vai fazer a mesma ordenação, porém os valores para o Gnome Short já são diferentes para o tamanho de 100.000 Ns. Então, para o aleatório é 60, o desempenho para o crescente é quase nenhum, e o desempenho para o decrescente é altíssimo já. A gente pode plotar também o gráfico do Gnome aqui, né? Então, plotando o gráfico do Gnome,
Os valores já são diferentes. Você vê que o crescente aqui quase não aparece aqui, porque ele provavelmente está sobreposto por alguma dessas linhas. E aí vai indo, ó. A gente, por exemplo, tem vamos lá, o Kickler, por exemplo, visualizar. Ele vai fechar a janela que estava aberta, abrir outro, ó. O clique já aparece um desempenho bem mais rápido, né? A gente pode plotar aqui o gráfico também. E ele vai mostrando aí para nós, ó, o desempenho dos gráficos de cada um deles. Então a gente tem 3 plotagens de gráficos para valores. Esse aqui é para o de 100 mil ienes. Eu posso fazer para o de 5 mil também, ó. Visualizar o de 5 mil. E aí eu visualizo aqui o de 5 mil. Opa, daqui é a sua lista aleatória, né? A lista original, quer dizer. E aqui eu vou selecionar o algoritmo, por exemplo, o Insertion para 5 mil. E eu verifico aqui o Insertion para 5 mil. O tempo que ele levou, ó, um tempo muito baixo, porque o número de N é baixo. A gente pode plotar o gráfico aqui do Insertion para 5 mil também. Tá aqui, ó. A gente pode plotar o gráfico geral, né? Que se a gente vir aqui plotar o gráfico geral, ó. Para 5 mil é esse. Enfim, são várias opções aí. Eu vou deixar todos esses valores bem expostos lá no PDF. Aqui é uma demonstração por cima de como funcionou essa ordenação para esses algoritmos. Eu vou executar agora para o Measure, por Counting e por Heap. E aí eu também faço outro vídeo, coloco tudo junto nesse aqui, vai ficar meio grande, mas tudo bem. É isso aí, é nóis, até a próxima.